Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida dessa quarta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Seja muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez, e eu peço para que então, você que ainda não está inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Mas se inscreva e ative também o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. É importante também você deixar o seu like. Quando você curte o vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo é um conteúdo relevante e por isso o torna visível a mais pessoas. E é claro, é muito importante que você também compartilhe esse link nas suas redes sociais com o maior número de pessoas que você puder. Então, eu peço para que você compartilhe agora aí no status do seu WhatsApp, compartilhe aí nos grupos que você participa, envie aí para uns 5 a 10 contatos no privado, convidando essas pessoas para também ouvir a palavra do Senhor, ok? Bom, vamos então para a nossa reflexão de hoje. Hoje eu quero conversar com você sobre alguns momentos vivenciados por Jesus durante antes da sua crucificação. Algumas experiências que ele viveu momentos antes da sua crucificação. Eu quero partir do texto de Marcos, capítulo 15, versículos de 1 a 20. Marcos, capítulo 15, versículos de 1 a 20, que nos diz assim: Logo de manhã, os principais sacerdotes reuniram-se em conselho com os líderes religiosos, escribas e todo o sinédrio. Amarrando Jesus pelas mãos, levaram-no e o entregaram a Pilatos. E Pilatos perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: É como dizes. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Pilatos voltou então a interrogá-lo: Não respondes nada? Vês quantas acusações te fazem? Mas Jesus não respondeu mais nada, e Pilatos ficou admirado. Por ocasião da festa, era costume soltar um preso que eles pedissem. E havia um homem chamado Barrabás, preso com outros rebeldes que haviam cometido um homicídio durante uma revolta. Uma multidão chegou e começou a pedir o que se lhe costumava fazer. Pilatos lhes perguntou: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Pois ele sabia que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus por inveja. Mas os principais sacerdotes provocaram a multidão para que, ao contrário, ela pedisse que lhe soltasse Barrabás. Voltando a falar, Pilatos perguntou-lhes: Que farei então daquele a quem chamais rei dos judeus? E novamente eles gritaram: Crucifica-o! E Pilatos lhes disse: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritavam ainda mais: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo agradar a multidão, soltou Barrabás e, tendo mandado espancar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Os soldados levaram-no então para dentro do palácio, que é o pretório, e convocaram todo o destacamento de soldados. Vestiram-no com um manto de púrpura e puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos que haviam feito e começaram a saudá-lo: Viva o rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com um bordão, cuspiam-lhe e de joelhos adoravam-no. Depois de zombarem dele desse modo, despiram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe roupas. Então o levaram para fora a fim de ser crucificado. Então, nós vemos aqui que esse momento foi um momento muito doloroso para Jesus, porque ele teve algumas experiências que nenhum de nós gostaria de viver. A primeira dessas experiências é ter tido a sua autoridade questionada. O versículo de número 2 diz assim, que Pilatos perguntou: Tu és o rei dos judeus? E o interessante é que Jesus simplesmente disse assim: Olha, é como você está dizendo. Você mesmo está dizendo, você mesmo está reconhecendo. Então, Jesus ele foi repudiado pelos judeus por ele se apresentar como o Messias prometido por Deus. E o fato de os judeus não o reconhecerem como filho de Deus não o fazia menor ou menos importante.
Então, Jesus, ele sabia quem ele era. Ele conhecia a sua identidade. Nós já falamos aqui em outra ocasião sobre o momento em que Jesus, na tentação, ele é questionado também sobre a identidade. O diabo diz assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus então responde para ele o seguinte: nem só de pão, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele estava citando um texto de Deuteronômio, que diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, mas eu creio que ele também estava fazendo menção àquilo que Deus havia dito durante o momento do batismo, quando o Senhor disse acerca de Jesus: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, aquele que me dá prazer. Então Jesus, ele sabia quem era. E quando nós sabemos quem somos, quando nós temos consciência da nossa identidade, nós não nos deixamos abalar diante do questionamento acerca da nossa identidade. Então o nosso Senhor, ele sabia quem era. E por isso ele não precisava se justificar ou provar que ele era o Cristo de Deus. Ele sabia quem era. Outro momento doloroso, outra experiência que Jesus vive antes da crucificação, são as falsas acusações. Aí a gente vai ver, nos versículos 3 e 4, o texto dizendo o seguinte: que os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Pilatos voltou então a interrogá-lo: não respondes nada? Vê quantas acusações te fazem. Então, olha só. E eles faziam isso por inveja. Veja que no versículo 10 o texto diz o seguinte: porque Pilatos sabia que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus por inveja. Veja, os principais sacerdotes eram homens que, na verdade, deveriam reconhecer Jesus como o Filho de Deus. Eram homens que conheciam as Escrituras. Porém, a gente percebe que por inveja, por estar perdendo o posto, aqueles homens, eles se levantam contra Jesus. Eles entregam Jesus, eles pedem a crucificação de Jesus, eles acusam de Jesus de coisas que ele não fazia. Então, veja que Marcos diz que Jesus, ele foi acusado de muitas coisas. E Lucas, ele vai dizer o seguinte, que além de ser acusado de blasfemar contra Deus, apresentando-se como Filho de Deus, Jesus foi acusado de perverter o povo, impedindo o povo de pagar tributo a César. Então olha quantas acusações, por isso que Marcos diz que Jesus foi acusado de muitas coisas. Mas o que de fato aconteceu é que os líderes religiosos daquela época, por inveja da maneira como Jesus pregava, a verdade como ele pregava, a autoridade que ele tinha ao pregar, eles então ficaram com inveja, e por isso eles incitaram o povo a acusar Jesus de várias coisas que ele não havia dito. Então Jesus foi alvo de falsas acusações. A terceira experiência vivida por Jesus antes da crucificação foi o fato de ter sido trocado por um preso acusado de homicídio. Havia um costume de que durante a festa um preso fosse solto, um indulto, né? Eles estavam ali diante de Jesus, mas havia um outro preso ali que era Barrabás. E quando Pilatos pergunta ao povo quem eles gostariam que ele soltasse, o povo diz que era para soltar Barrabás. Olha só, imagine aí, não é? Alguém ser acusado injustamente, ter a possibilidade de receber um indulto e ali ver que a sua imagem ela não é levada em consideração. Em vez de pedir que Jesus fosse solto, eles pediram que Barrabás, um criminoso, fosse solto. Então imagine como é que Jesus deve ter se sentido sendo trocado por um criminoso. Pilatos colocou diante do povo a possibilidade de escolher entre Jesus e Barrabás. E o povo escolheu Barrabás. E Pilatos então perguntou para o povo: e o que é que eu vou fazer com esse homem? Esse que vocês dizem que é o rei dos judeus. O que é que eu vou fazer com ele? E eles disseram: crucifica-o. Crucifica-o. Então Jesus, ele foi trocado. Nenhum de nós gosta de ser trocado em nenhuma circunstância. Imagina Jesus sendo trocado por um criminoso. Essa com certeza foi também uma experiência dolorosa vivida por Jesus antes da crucificação. Porque às vezes a gente acha que o momento de dor
foi o momento em que Jesus foi crucificado. Mas veja, desde o momento que ele foi traído, o momento que ele foi blasfemado, cuspido, esbofeteado, tratado com ironia, todas essas experiências foram dolorosas para Jesus. Às vezes nós achamos que a vida está difícil demais para nós e não levamos em consideração o que Jesus passou em nosso lugar, o que Jesus passou por nossa causa. Então, a última experiência que eu quero destacar, que foi vivida por Jesus ali, foi o fato dele ter sido escarnecido e humilhado pelos soldados. Versículos 16 a 20 é uma aberração. Olha só o que acontece. Os soldados levaram então para dentro do palácio, que é o pretório, e convocaram todo o destacamento de soldados. Vestiram-no com um manto de púrpura, puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos que haviam feito e começaram a saudá-lo. Viva o rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com um bordão, cuspiam-lhe e de joelhos adoravam-no. E depois de zombarem dele desse modo, despiram-lhe um manto de púrpura e vestiram-lhe roupas, e então o levaram para fora a fim de ser crucificado. Não foi apenas o fato de ter sido crucificado que foi doloroso para Jesus. Foi também toda aquela experiência ridícula, toda aquela blasfêmia, toda aquela cena que os soldados fizeram com Jesus. Aquilo ali foi muito doloroso. Então, todo aquele escarnecimento, toda aquela ironia, né? Uma das coisas que eu acho terrível é justamente a questão da ironia. Eu prefiro que você chegue e fale a verdade, seja direto. Não agir com ironia, não fazer piadinha com uma situação. Mas aqueles soldados agiram com ironia. Eles ironizaram Jesus, ironizaram a autoridade de Jesus. E Jesus, com toda essa humilhação, como se toda essa humilhação não bastasse, Jesus ainda foi agredido fisicamente, cuspido na face, açoitado. Tudo isso por nós. Tudo isso por nós. Então, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, eu creio que Jesus estava moído ali. Ferido. Muito ferido. Muito ferido. E uma coisa interessante é que Jesus tinha o poder para reagir. Ele podia reagir, ele podia jogar aqueles soldados, acabar com eles. Mas Jesus decidiu suportar toda aquela afronta e toda aquela obediência, toda aquela humilhação e obediência a Deus. E por amor de cada um de nós. Jesus suportou tudo aquilo por obediência ao Pai e por amor a nós. Então, queridos, diante de tão grande demonstração de amor, a minha pergunta nessa manhã é: o que é que nós temos feito para Jesus? O que é que nós temos feito? Não é para pagar o que ele fez, porque nada que fizéssemos seria suficiente para pagar o que Jesus fez por nós. Mas de que forma nós temos retribuído? O que é que nós temos feito para Jesus? Nós temos dedicado a nossa vida para Jesus, nós temos reconhecido Jesus como Senhor da nossa vida, nós temos amado Jesus de todo o nosso coração, nós temos servido Jesus, obedecido Jesus. Qual tem sido a nossa atitude diante de Jesus? Que você possa nessa manhã refletir sobre isso e que Deus fortaleça e desperte a sua vida para ter uma vida mais íntima com o Senhor, mais próxima com o Senhor, desfrutando da bênção do Senhor através da obediência ao Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima quarta-feira e, se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós temos um novo Reflexão em Vida. Não esquece de compartilhar esse link com o maior número de pessoas que você puder, para que nós possamos chegar ao maior número de pessoas possível, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, 6h30 da manhã, em nome de Jesus.